No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Bom, a equação do segundo grau é toda sentença matemática que vai seguir um padrão, uma fórmula. Que fórmula é essa? Que padrão é esse de repetição? Ax² mais bx mais c igual a zero. Toda sentença matemática que vocês virem e ele tiver esse formato, ela vai ser considerada uma equação do segundo grau. A letra A, o B e o C, nesse exemplo aqui, a gente chama essa expressãozinha, esse modelo que está aparecendo para vocês, de termo geral da equação. E ele serve para a gente representar todas as equações que a gente pode vir a tomar conhecimento. Olha o que acontece. A letra A, a letra B e a letra C estão aí para representar números, termos que a gente ainda não conhece, como a gente vai ver nos exemplos mais à frente. Então, equação do segundo grau, resumindo, é toda sentença matemática que seguir esse formato, no qual A é diferente de zero, ou seja, o valor do A jamais pode assumir o valor do zero, porque isso vai tornar a equação não sendo do segundo grau. Ele vai reduzir o valor da equação. A, B e C são coeficientes da equação. O maior índice da equação, ou seja, o maior expoente, é que vai dizer se aquela equação é do segundo grau, no nosso caso que a gente está vendo aqui, se ela é do terceiro, do quarto ou do quinto grau. Ou seja, quando você estiver analisando a sua equação, você vai identificar aquela equação, você vai identificar o grau da equação pelo maior índice, ou seja, pelo maior expoente que está representado na equação. Bom, nós podemos ter dois tipos de equação do segundo grau, uma completa e a outra incompleta. Vocês podem observar aqui que nós temos um modelo de equação do segundo grau com números agora. Vocês podem observar que as letras A, B e C, elas foram substituídas por números, mas o modelo, o formato, a formatação da fórmula é a mesma. A única coisa que aconteceu foi que no lugar das letras, nós substituímos por números. No caso do A, foi substituído por 2, o B por 3 e o C por -5. Uma dica que eu vou dar para vocês. O A sempre vai ser o termo acompanhado do x². O B sempre vai ser o termo acompanhado do x. E o C sempre vai ser o termo independente, ou seja, o número que aparece sozinho. Só para vocês entenderem aqui, esse chapéuzinho do lado desse número 2 está aqui representando 2², viu? Foi questão de formatação que eu não consegui colocar o 2 em cima, mas esse chapéuzinho com esse número 2 representa 2², tá? Aí, vamos lá. Esse modelo aqui, ela é um modelo de equação completa. Por que ela é completa? Porque ela tem os três termos. E quais são esses termos? O A, o B e o C. Esse aqui, x² mais 7 igual a zero, é um exemplo de equação do segundo grau incompleta. Por que ela é uma equação incompleta? Porque se vocês analisar, ela está faltando um termo, e basta que falte um termo para ela não ser completa. Nesse caso aqui, o termo que está faltando é o termo que acompanha o x. No caso, é o b. Observem que isso tornou a nossa equação incompleta. Ou seja, não existe um valor numérico para o b. O nosso b é igual a zero, ou seja, não tem valor para ele. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem a equação 3x² menos 4x igual a zero. Esse aqui também é um modelo de equação do segundo grau incompleta, porque nesse caso aqui está faltando o termo independente. Qual que é o termo independente? Aquele número que fica sozinho. No caso aqui é o nosso termo C, certo? E esses três são os três modelos de equação que a gente tem. Eu quero que vocês observem uma coisa. Cada uma dessas equações que a gente viu aqui, independente dos valores numéricos que elas tenham, sempre vai seguir essas três formulazinhas. Ela pode ser completa e incompleta. Ela pode ser incompleta faltando o termo B, ou pode ser incompleta faltando o termo C,
Só que o termo A nunca vai poder assumir o valor zero, nunca vai poder faltar o termo A, porque se faltar o termo A, ela não é nem considerada uma equação do segundo grau, certo? Bom, e agora que a gente sabe isso, como que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau? A resolução de uma equação de segundo grau consiste em obtermos os possíveis valores reais para a incógnita, ou seja, o x, que é o valor que a gente tem que descobrir, que torne a sentença matemática uma equação verdadeira. Tais valores são a raiz da equação. O que é que significa isso? Significa que a gente vai pegar aquela equação e substituir ela em uma fórmula. Quando a gente substituir ela nessa fórmula e resolver, nós vamos encontrar possíveis valores para o x. E esses valores que a gente encontra é denominada de raiz da equação. Para a gente poder deduzir a fórmula, a gente vai precisar primeiro de alguns dados. Esse triângulozinho que vocês estão vendo aí na tela, na matemática a gente vai chamar ele de delta. O que esse delta quer dizer para a gente? Significa que quando a gente pegar os dados da nossa equação e jogar na fórmula, se o valor do delta que a gente achar for maior que zero, ele vai ter duas raízes, podendo ser valores positivos e negativos, mas vão ser duas raízes com valores diferentes. Se ele for menor que zero, significa que ele não tem raiz e a conta termina ali mesmo, lá onde você acha o valor do delta. E se ela for igual a zero, significa que ela vai ter duas raízes iguais, ou seja, os valores para x' e x' que a gente achar vão ser exatamente iguais. Essa daqui é a fórmula matemática que a gente tem para poder resolver a equação do segundo grau. E como que a gente usa essa fórmula? A gente vai sempre partir lá da equaçãozinha, separando os termos e substituindo na fórmula. A gente vai substituir b ao quadrado pelo termo que está acompanhado do x. Esse menos 4 vai continuar aqui porque ele é da fórmula. O a gente vai substituir pelo número que está acompanhado do x ao quadrado e o c pelo termo independente. Ou seja, a gente só vai substituir essas letrinhas que estão aqui pelos números que estão lá na equação. E quando a gente resolver essa continha aqui, substituída dos números, a gente vai achar o valor do delta. E quando a gente acha o valor do delta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar se ele é maior, menor ou igual a delta, correto? E quando a gente fizer isso, aí a gente vai ou não substituir nessa segunda fórmula, que é essa que está na parte de baixo, que é x é igual a menos v mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E, novamente, a gente só vai pegar os valores e substituir aqui, os valores das letrinhas e substituir aqui. E no lugar do raiz de delta, a gente vai colocar o valor que a gente achou na primeira continha que a gente fez lá. Essa aqui é um outro modelo para a gente usar para resolver a equação do segundo grau. Tanto faz você usar essa fórmula quanto essa outra. Vai ficar a critério do aluno, da pessoa ver qual que ela acha mais fácil. Eu, particularmente, prefiro essa. Bem, essa outra aqui também não tem nenhuma complicação. Basta você fazer a substituição dos valores e resolver a conta. Aqui eu coloquei para vocês só mais a especificaçãozinha para quem quiser tirar um print da tela para poder acompanhar a aula melhor. Para vocês 3 exemplos de equação, ou seja, são os 3 modelos de equação que vocês vão ver por aí. Independente dos valores que vocês acharem, a fórmula de resolver vai ser sempre a mesma, porque existem esses 3 modelinhos. Uma completa, uma incompleta faltando o termo B e uma incompleta faltando o termo C. Se vocês aprender resolver essas três aqui, esses 3 modelos, vocês vão conseguir responder qualquer um tipo de equação do segundo grau, porque a única coisa que vai mudar são os valores numéricos, mas a fórmula de resolver vai ser a mesma. No próximo vídeo, eu vou fazer a resolução dessas 3 equações para você.